A vitória do Internacional por 1-0 contra a equipe do São José deu a liderança do Inter no Campeonato Gaúcho. Mas após a partida, o técnico Eduardo Cudê concedeu informações preciosas a respeito da preparação do time e sobre algumas individualidades. Ele falou, por exemplo, sobre o lance de sua expulsão, onde teve uma briga com o técnico do adversário, China Balbino. Cudê também deu detalhes a respeito dos conselhos dados a Gustavo Prado, meia de 18 anos, que teve sua primeira oportunidade como titular e se saiu muito bem aqui no gramado sintético do estádio Passo da Areia. Sobre Tauan Lara, Eduardo Cudê falou da importância de educar os jogadores que vêm das categorias de base e também revelou algumas situações envolvendo Gabriel e Pedro Henrique, que deixaram de ser escalados pelas possibilidades de saída do Internacional na janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO, deste domingo, 11 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. E, obviamente, o mais importante foi a vitória colorada por 1-0 sobre a equipe do São José, aqui no gramado sintético do estádio Passo da Areia, e que colocou o Internacional na liderança da competição, na liderança do Campeonato Gaúcho. E sobre isso, eu gravei um vídeo logo depois que a partida acabou. É só clicar aqui para assistir e saber quem jogou bem, quem jogou mal, a análise e o relato deste jogo importante, porque é o jogo em que o Inter recupera a liderança do Campeonato Gaúcho, tá? Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado após essa vitória, porque o técnico Eduardo Cudê deu informações importantes e revelou algumas situações bem preciosas para a gente saber um pouco mais do ambiente colorado nesse jogo, tá? E a primeira situação que o Cudê precisou explicar foi a sua expulsão. É a primeira expulsão do Eduardo Cudê como técnico do futebol brasileiro. Ele foi expulso após se envolver em uma confusão com o China Balbino, que é o técnico do São José. Eduardo Cudê foi claro ao pedir desculpas e dizer que de fato errou na intensidade da reclamação pelo lance em si. Uma falta onde ele entendeu que a jogada ela foi muito dura e ele acabou reclamando com o técnico adversário, também pelo fato do São José não ter devolvido a bola para o Internacional em um ato de fair play. A partir dali houve a discussão dos dois, o China Balbino chamando o Cudê para a briga, aquela história toda, e os dois foram expulsos. O Cudê se prontificou a pedir desculpas, disse que inclusive pediu desculpas para o China Balbino e que entendeu que a situação não foi tão grave assim e que se o árbitro tivesse tentado contornar com um cartão amarelo, a situação poderia sair de uma forma mais tranquila, mas a expulsão acabou piorando tudo no entendimento do técnico Eduardo Cudê e ele pediu desculpas e solicitou à Federação Gaúcha de Futebol que tenha também uma certa piedade, porque ele tem antecedentes bons, ele nunca foi um cara de arranjar confusão dentro de campo, ele nunca foi expulso dentro do futebol brasileiro como técnico, e ele fez esse pedido para a federação levar em conta esses antecedentes positivos na hora de julgar ele, na hora de trazer algum tipo de sanção, tá? Mas Cudê também trouxe outras situações envolvendo o jogo. E ele explicou, foi um jogo bem difícil de se trabalhar em função do gramado sintético, é um gramado complicado de se jogar. Ele pediu para que todos os jogadores tivessem atenção à segunda bola, explicou mais ou menos como que seria o andamento da partida, a característica da partida, e foi isso que ele tentou trabalhar ao longo deste período de treinamentos que antecedeu a este confronto, tá? E que ficou feliz, enfim, pela vitória. Ele destacou isso, ó, eu sempre reclamo de gramados ruins, é ruim jogar aqui, mas em duas vezes que eu vim aqui, uma em 2020 e outra agora, ele ganhou os dois jogos. Tem 100% de aproveitamento. Isso foi destacado pelo técnico Eduardo Cudê, até porque a vitória ela foi importante e trouxe a liderança do grupo, a liderança do Campeonato Gaúcho, para o Internacional. Ele foi perguntado sobre diversas individualidades e ele falou sobre algumas mesmo não gostando de falar do ponto de vista individual. E eu vou relatar algumas dessas falas aqui. Uma delas é em relação a Tauan Lara. Tá? Ele foi perguntado sobre o Tauan Lara e aí eu vou ler a resposta aqui do Cudê. Ele disse: eu, como cabeça do grupo, tento melhorar os jogadores e educar. Educar o comportamento para um jogador profissional que é um capital do clube. Tem que tentar educar. Sobretudo hoje, os jogadores da base dar uma educação, um comportamento. Isso acontece no dia a dia. Tudo que não se faz certo é uma falta de respeito ao grupo. E não adianta só tentar cobrar, e sim precisamos ajudar, ensinar. Sempre que acontece algum desvio, temos a obrigação de educar. Não é só o caso do Tauan, mas essas coisas acontecem a todo momento no grupo. Deixou claro que o Tauan Lara é um jogador que passou por dificuldades, passou por problemas. O Cudê viu isso, que foi o fato de ele ter se apresentado acima do peso, acabou afastando ele como forma também de educar ele como um jogador profissional e como um capital, um ativo do clube, tá? Cudê também falou sobre Gustavo Prado.
que para mim foi o destaque da partida. 18 anos de idade, é uma opção que o técnico Eduardo Cudê ganha para as próximas partidas, para a próxima temporada, tá? E ele disse o seguinte, ele foi perguntado sobre como que foi a preparação do Gustavo Prado, qual foi a conversa que ele, Eduardo Cudê, teve com o Gustavo Prado para poder deixar ele à vontade para atuar aqui no Passo da Areia. E ele disse, preparamos o jogador para ele suportar a parte física, o ritmo do time. Falamos de alguma movimentação que preparamos para cada jogo. E no mais é a liberdade para ele jogar. Não vou cobrar por perder uma bola ou por tentar uma bola diferente. Colaborar com o time e não desesperar para não tomar gol. Falei com ele, sabe desse caso particular, porque é um garoto e ele precisa ter liberdade para jogar. Então a conversa com o Gustavo Prado foi, te prepara bem para a partida. Te preparou bem para a partida? Vai ter tua oportunidade? Cara, dentro de campo faz a tua. Joga com liberdade, joga solto. E o Gustavo Prado, de fato, jogou solto. Para mim, foi o melhor jogador do Internacional nessa partida aqui no Passo da Areia. Mas a melhor resposta do Eduardo Cudê foi quando ele foi questionado a respeito de Gabriel. E o Cudê aparentemente fez um desabafo, tá? Sobre a situação de Gabriel. Até pelo fato dele ter sido bastante cobrado por não utilizar o Gabriel. E hoje, aqui no Passo da Areia, ele colocou o Gabriel em campo no segundo tempo, é verdade. Quando o Inter estava vencendo a partida, precisava de um jogador com uma característica um pouco mais defensiva. Ele colocou o Gabriel na vaga, inclusive, do Pedro Henrique, fechou um pouco mais o setor do meio campo. Olha o que disse o Eduardo Cudê. O que acontece sempre de que ainda o mercado está aberto para nós. Acontece para todos. E eu tenho que estar alinhado, escalando o time, mas também de olho nessas situações. Não posso pôr um jogador às vezes porque ele está para sair. Ou às vezes posso colocar um jogador porque ele estava para sair e de repente está atendendo mais para ficar. Aqui tentamos formar o melhor grupo, mas muitos jogadores têm possibilidade de sair para outro time. Muitas vezes vocês acertam quem podem vir e muitas vezes vocês acertam também quem pode sair. Por que ele não jogou? Porque não sei se ele vai ficar. Isso em relação ao Gabriel. Falo de Pedro também. E aí ele já puxou o Pedro Henrique para essa conversa. Falo de Pedro também para não falar só sobre Gabriel. Os jogadores do Inter têm possibilidade de trocar do time. E eu tenho que olhar todas essas partes. Estou jogando com as coisas que acontecem também no mercado. O mercado está aberto. E quando o mercado está aberto, qualquer um pode sair, como qualquer um pode vir. Então o Cudê disse que o Pedro Henrique não jogou a última partida, tá? Que foi fora de casa lá contra o Santa Cruz, porque ele tinha a possibilidade de sair. A gente sabe, o Vasco da Gama estava interessado no futebol do Pedro Henrique, parece que essa negociação ali esfriou. E o Gabriel é a mesma coisa, o Gabriel é um jogador que está na lista para sair. Ele mesmo, a gente já conversou com ele, ele disse que não teve nenhuma proposta muito clara, mas o Cudê afirmou que não colocou o Gabriel para jogar justamente por essa possibilidade de sair. E vamos lá. O Inter tem interesse em liberar o Gabriel, porque é um alto salário, é um jogador que não vai ser tão aproveitado na linha de cima da hierarquia do técnico Eduardo Cudê. Então, isso também é um alinhamento entre Cudê e a direção. A direção sabe que quer liberar o Gabriel, o Cudê utiliza menos o Gabriel, para tentar colocar ele mais no mercado. É um acordo, é um alinhamento entre Cudê e direção. E o Cudê deixou claro isso, dizendo, olha, não sou só eu que não quero o Gabriel, às vezes eu não coloco ele para jogar, porque tem uma situação dele sair. E ele foi claro em relação a isso. Gabriel e Pedro Henrique estiveram para sair. Como entraram em campo hoje, parece que não estão mais. Mas o mercado está aberto e novas possibilidades de negociações para eles podem acontecer. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. O Inter tinha uma grande odd hoje, odd 2, para vencer o São José. E venceu 1-0. Então quem apostou no Internacional se deu bem, pegou essa odd 2. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!